Então, bom dia a todos. Meu nome é Mariana, vou apresentar o público do artigo de hoje. Sou residente do segundo ano da Cardiologia Pediátrica. O artigo que nós vamos discutir hoje, ele traz como título, então, estendendo os limites da operação do switch arterial primária em pacientes com transposição das grandes artérias e septo ventricular íntegro. Foi um artigo publicado pela equipe do Great Ormond Street Hospital de Londres. Eles apresentaram esse trabalho numa conferência em 2003, na Flórida, e esse artigo foi publicado na Circulation em 2004, né, revista da American Heart Association, então, uma publicação de 2004. Na introdução, ele traz que os pacientes com transposição das grandes artérias com septo interventricular íntegro, que são indicados mais tardiamente para correção cirúrgica, esse tardiamente seria, então, além das primeiras semanas de vida, são considerados pacientes de alto risco para a realização do switch arterial. Levando sempre em consideração a preocupação que todos têm, né? Que é a capacidade desse ventrículo esquerdo, se ele vai conseguir suportar uma circulação sistêmica depois da cirurgia. Nós sabemos que logo após o nascimento, a pressão do VE e do ventrículo direito, elas são semelhantes, mas conforme a resistência vascular pulmonar vai caindo, isso pode gerar algumas alterações nesse ventrículo em relação à sua massa, espessura e até em relação à sua função, e é essa a preocupação, então, se esse ventrículo vai ser capaz de suportar essa circulação sistêmica após essa correção. No mundo, eles colocam que muitos pacientes com cardiopatia congênita acabam recebendo um diagnóstico tardio e que cerca de mais de 95% desses pacientes não conseguem tratamento nos centros especializados. Isso foi um estudo publicado em 2003. E desses pacientes, então, que conseguem chegar ao serviço de saúde, mesmo que indicados tardiamente, existem algumas estratégias cirúrgicas alternativas ao switch arterial para ser realizado, como, por exemplo, o switch atrial, né, o semi-mustard, ou o preparo rápido do ventrículo esquerdo para posteriormente se realizar a operação do switch arterial. Esse preparo rápido do ventrículo esquerdo, ele consiste na bandagem do tronco pulmonar, que pode ser associado ou não ao choque sistêmico pulmonar. Esse intervalo entre a primeira cirurgia e a segunda, eles antigamente falavam em torno de 1 mês, e mais recentemente, nos últimos anos, eles falam até no intervalo de 1 semana. Esse mesmo grupo que publicou esse artigo que nós estamos discutindo hoje, publicou um estudo em 1998 com 37 pacientes do hospital deles que foram submetidos ao switch arterial tardio. Eles consideraram, então, a cirurgia, o switch arterial tardio, como sendo pacientes que realizaram a correção cirúrgica com 3 semanas até 2 meses de vida, no período de 1990 a 1996. E o que eles concluíram com esse estudo, em 98? Que os parâmetros pré-operatórios do ecocardiograma disponíveis na época não foram considerados fatores preditivos para desfechos. Então, dados ecocardiográficos considerados desfavoráveis para esse ventrículo esquerdo não deveriam ser utilizados para excluir a opção cirúrgica de se realizar o switch arterial nesses pacientes com essa faixa etária mais tardia. Então, baseado nesse estudo, esse grupo continuou utilizando essa estratégia cirúrgica, estendendo o limite superior de idade em pacientes selecionados para essa correção. Então, o objetivo do presente estudo é relatar os resultados que eles tiveram, então, da atual experiência, né, lembrando um artigo de 2004, então, desse grupo de pacientes, avaliar a incidência de disfunção do ventrículo esquerdo no pós-operatório e se isso teve relação com a idade no momento que eles foram para a correção cirúrgica, e eles também tinham como objetivo oferecer guidelines para o manejo cirúrgico de pacientes com transposição das grandes artérias e septo interventricular íntegro em idades variadas. Como metodologia, ele coloca que eles realizaram um estudo retrospectivo. Em relação a isso, essa classificação nós vamos discutir ao final, tá? Então, isso foi o que eles relataram, que foi um estudo retrospectivo de operação de switch arterial, realizadas no período de maio de 1986 até janeiro de 2003. Eles excluíram pacientes que realizaram procedimentos concomitantes e cirurgia paliativa prévia, como os pacientes que fizeram a bandagem tronco pulmonar ou shunt sistêmico pulmonar, então foram excluídos dessa amostra. E aí, eles dividiram a amostra em 2 grupos. Então, um grupo, eles separaram os pacientes que realizaram o switch arterial antes de 3 semanas de vida,
e o segundo grupo em que realizaram a correção cirúrgica com uma idade de 3 semanas ou mais. E avaliaram algumas variáveis, comparando, né? Então, em relação à mortalidade hospitalar, ao suporte circulatório mecânico, o ECMO, em relação à duração da ventilação no pós-operatório em cada grupo, o tempo de internação no pós-operatório e a sobrevivência. E aqui ele coloca também que, em relação a essas 3 últimas variáveis, a duração da ventilação, o tempo de internação e a sobrevivência, eles foram comparar, né, entre esses 2 grupos, utilizando o método sample. O que isso significa? Que imagina se, por exemplo, ele vai comparar, por exemplo, a sobrevivência do paciente aqui do grupo 1, que fez a cirurgia lá no primeiro ano do estudo, comparando com o paciente do grupo 2, que fez a cirurgia agora no último ano do estudo, que foi 2003, por exemplo. Então, existem muitos viés aí que podem alterar esse resultado. Por exemplo, técnicas cirúrgicas que podem ter melhorado, todos os cuidados pós-operatórios numa UTI, que uma equipe se especializou, que tem mais experiência hoje, mais experiência com ECMO. Então, para comparar esses 2 grupos, levando em consideração esse tempo, todos esses viés que podem ocorrer ao longo desses 17 anos, eles usam esse método sample. Tá? Então, eles acabam emparelhando essa amostra para conseguir comparar. E ele mostra isso numa tabela lá na frente que a gente vai discutir, talvez entender melhor. Em relação à metodologia da cirurgia e dos cuidados pós-operatório, eles colocam que todas as cirurgias foram realizadas, então, com SEC, hipotermia profunda, cardioplegia, no início eles utilizaram um cristalóide e mais recentemente fizeram cardioplegia sanguínea e a maioria fizeram o fechamento da comunicação interatrial. A técnica da transferência das coronárias foi realizada com incisão na anel aorta. A manobra de Lecomte foi usada na maioria dos casos. A ultrafiltração modificada foi realizada após o SEC e monitorização da pressão arterial esquerda e do cateter de diálise peritoneal seguidos da cirurgia. Em relação aos cuidados pós-operatórios, então os pacientes necessitarem então, de suporte neutrópico e uso de vasodilatadores, eles utilizaram adrenalina, milrinone e para aqueles pacientes que toleraram a nitroglicerina. Eles tinham o cuidado de evitar volume e excesso no pós-operatório, aceitavam uma pressão sistêmica mais baixa do que o usual, se necessidade, os pacientes entravam em diálise peritoneal. Se nenhuma das medidas convencionais funcionasse, esses pacientes poderiam, então, ser submetidos ao ECMO. Em relação à análise estatística, então, ele descreve que, para as variáveis quantitativas contínuas, ou seja, variáveis quantitativas seriam variáveis numéricas, contínuas porque permitem fracionamento, né? Por exemplo, um exemplo de variável quantitativa contínua seria o peso. E aí, para a medida de tendência central para essas variáveis, nós temos medida de tendência central, pode ser a média, mediana ou a moda. Então, para esse caso de variável quantitativa contínua, utilizamos a média. Como medida de dispersão, o desvio padrão, então foi correto na escolha. E para comparação, utilizado o teste T não pareado. Não pareado porque são amostras independentes. Então, nós estamos comparando um grupo com outro grupo, não ele com ele mesmo. Então, por isso, não pareado. E o teste T é um teste paramétrico, né? Ele exige, então, uma distribuição simétrica, uma distribuição gaussiana. Em relação à variável quantitativa discreta, então, são aquelas variáveis numéricas que não permitem fracionamento, eles utilizaram a porcentagem, e pode ser utilizado, então, foi correto. Em relação a variáveis não paramétricas, eles utilizaram como medida de tendência central a mediana, e como medida de dispersão, a variância. Aqui, sempre o melhor com a mediana seria o intervalo interquartil, mas eles utilizaram a variância e a amplitude. E para comparação, eles utilizaram o teste pi quadrado, que é um teste não paramétrico. E aí, no fim, ele coloca que para fazer a associação, que ele utilizou a regressão linear univariada, então ele quis avaliar, na verdade, a correlação da idade na cirurgia com o tempo de ventilação mecânica no pós-operatório e o tempo de internação no pós-operatório. Então, se a gente olhar, essas duas variáveis são variáveis quantitativas, são variáveis numéricas, né? Tempo em dias. Então, o correto não é utilizar o termo associação, porque a associação nós usamos para variáveis qualitativas. Como aqui nós estamos falando sobre variáveis quantitativas, o termo correto aqui seria correlação. E, na verdade, no estudo que ele fez foi correlação, né? Ele vai trazer para a gente gráficos de dispersão, tudo relacionado à correlação. Tá? E o P, então, menor que 0,05, que foi considerado significante, né? Foi um teste bicaudal, que é o two-tailed,
significa que ele olha os dois extremos, né? Então, o P, há diferença ou não há diferença? Não importa se a diferença for menor ou maior, né? Que são os extremos, o importante é que exista diferença, mas ele olha esses dois extremos e por isso que é considerado um teste bicaudal. Então, agora vamos iniciar falando dos resultados. Então, o total da nossa amostra nesse trabalho foi de 380 pacientes, separados nos dois grupos que nós conversamos. Então, no primeiro grupo, né, o grupo early, aqueles pacientes que operaram antes das 3 semanas de vida, compreendeu 275 pacientes. Então, a maioria da amostra estava nesse grupo. E o segundo grupo, que foi o grupo late, que foi aqueles pacientes que operaram com 3 semanas de vida ou mais, compreendeu, então, 105 pacientes. E eles justificam que esses pacientes que tiveram essa correção cirúrgica mais tarde, mais tardia, foi devido principalmente à referência desses pacientes nos serviços de referência, eles acabaram chegando mais tardiamente, e ou por outras comorbidades, como uma prematuridade extrema, outras doenças graves que acabaram impedindo a realização dessa cirurgia mais precoce. E aí, na tabela 1, ele traz algumas características desse segundo grupo aqui. Ele vai falar um pouquinho desse grupo que operou mais tardiamente. Então, esses pacientes apresentavam uma mediana de 28 dias de vida, variando aí de 21 a 185. O peso, uma média de 3,4, com um desvio padrão, né, mais ou menos 0,68. A maioria desses pacientes do grupo tardio eram masculinos. 89% deles realizaram septostomia atrial por balão no pré-operatório. Em relação ao padrão da coronária, 70% deles saíam a ADA do sinus 1, do seio 1 e a CX, e do seio 2 saindo a coronária direita. E 15% saía do seio 1 a ADA e saindo do seio 2 a CX e a coronária direita. Em relação ao tempo de CEP, então o grupo tardio apresentou uma média de 129 minutos, um tempo de clampeamento de 69 minutos, um tempo de parada circulatória de 9,5 minutos, a menor temperatura, então, utilizada na CEP foi 18 graus, e um atraso no fechamento do externo aí em 37% desses pacientes do grupo tardio. Continuando falando desse grupo específico tardio, então, nós tivemos uma amostra, como nós já vimos, de 105 pacientes. Desses 105, 4 foram a óbitos, ou seja, 3,8% da nossa amostra, sendo 2 óbitos de função primária do ventrículo esquerdo e 2 óbitos necessário de ECMO, ou seja, 4,7% do total, sendo problemas na anastomose das coronárias e 2 por disfunção primária do ventrículo esquerdo. Bom, aqui na figura 1, ele vai colocar esses 4 pacientes que a gente conversou. Então, os 2 pacientes que foram a óbito, os 4 pacientes que foram a óbito, os 2 por disfunção primária, né, os 2 óbitos por outras causas, e os pacientes que precisaram de ECMO. Então, aqui ele coloca os pacientes então, que foram a óbito, esses 2 pacientes, e aqui os pacientes que necessitaram de ECMO. Ele coloca aqui em nota embaixo da figura para a gente observar que todos os pacientes, então, os 2 óbitos que necessitaram de ECMO, tinham uma idade superior a 28 dias de vida. E aí o que chama atenção nessa tabela que ele nos traz é que, na verdade, ele passa essa linha. E se a gente olhar aqui embaixo, nós não estamos andando ao longo do tempo, né? Que ele está colocando aqui no X o paciente, então cada paciente, que eu botava a nossa amostra 105 pacientes, e aqui a gente tem a idade dos pacientes em dias. Então, na verdade, ele não pode fazer uma correlação, né? São variáveis diferentes, uma variável qualitativa, uma variável quantitativa. Não estamos andando ao longo do tempo aqui, não deveria, então, ser passado essa linha, né? Na apresentação, porque não existe correlação. É só uma observação, como ele mostrou aqui esse gráfico. Em relação aos pacientes que foram a óbito, ele descreve um resumo de cada um. Então, um paciente que foi a óbito, que fez a cirurgia com 28 dias de vida, ele tinha um eco pré-operatório com ventrículo esquerdo em banana shape, né? Então, tinha um septo interventricular tipo 3, que abalava em direção ao ventrículo esquerdo durante a sístole, com um gradiente de 64 no canal. Ou seja, esse ventrículo tinha uma pressão baixa. O padrão das coronárias era habitual e a técnica de reparo foi satisfatória.
No pós-operatório, a pressão arterial esquerda ficou alta e bem lábil em resposta a volume, tinha uma pressão baixa no átrio direito, o paciente precisou de suporte inotrópico significante no pós-operatório e evoluiu com baixo débito cardíaco, com acidose metabólica, acabou progredindo para a parada dentro das primeiras 2, 3 horas. E para esse paciente, o suporte com ECMO ainda não estava disponível na época. O segundo paciente que foi a óbito, ele fez a cirurgia com 49 dias de vida. Ele tinha um ecopré com uma baixa pressão no ventrículo esquerdo, ausência do canal arterial, tinha um bom tamanho da septostomia atrial e o padrão da coronária dele era habitual. A técnica de reparo também foi satisfatória, não teve nenhuma evidência de isquemia e a pressão arterial esquerda era alta, fazendo sinais de baixo débito cardíaco, com o aumento da necessidade de inotrópico. O ECMO para esse paciente foi instituído após 3, 4 horas da cirurgia, mas ele evoluiu com uma hemorragia intracerebral e no segundo dia ele apresentou eletroencefalo isoelétrico. Foi retirado o ECMO e óbito logo após. O terceiro paciente que foi a óbito, ele fez a correção com switch arterial com 23 dias de vida. O ecopré tinha uma anatomia favorável do VEC, um grande canal arterial. Na cirurgia foi evidenciada isquemia regional relacionada com a transferência da artéria coronária esquerda intramural, uma baixa perfusão no território da coronária esquerda e mudanças no elétrico. A coronária esquerda, DA, ela foi implantada usando o enxerto da artéria mamária interna esquerda. Esse paciente ele não conseguiu sair de SEC e acabou indo a óbito na cirurgia. O quarto óbito foi um paciente que fez a correção cirúrgica com 57 dias de vida. Ele tinha um quadro de insuficiência respiratória e um aumento de pressão da artéria pulmonar relacionados com um grande canal arterial. O ecopré demonstrava uma anatomia favorável desse ventrículo esquerdo e um padrão habitual das coronárias. A cirurgia em si foi realizada com uma técnica adequada, estabilidade hemodinâmica e uma baixa pressão arterial esquerda. Ele apresentou um episódio repentino de queda de saturação e bradicardia, com 3 horas de pós-operatório, evoluiu com uma dissociação eletromecânica e assistolia. Nenhuma causa específica da morte foi evidenciada e no exame após o óbito criou-se a hipótese, então, de que esse paciente tenha feito uma crise de HP. Aqui na tabela 2, ele nos traz, então, o grupo que operou mais precocemente, né, com a amostra de 275, e o grupo que operou mais tardio com a amostra de 105, e vai colocar algumas variáveis, então, em relação à mortalidade e ECMO. Só para a gente recordar, então, tanto a mortalidade quanto o ECMO são variáveis qualitativas nominais, né? Então, o paciente morreu sim ou não, o paciente necessitou de ECMO sim ou não. Então, qualitativas nominais que podem ser representadas através de porcentagem, então, correto. Só que aqui o nosso P ele foi maior que 0,05, então estatisticamente não houve significância. Se a gente olhar entre os grupos, se a gente só olhar o dado em si, então, por exemplo, o paciente que estava no grupo que operou mais tardiamente, teve uma mortalidade menor, mas eles acreditam que esses pacientes que foram operados mais tardiamente foram mais nos últimos anos do estudo, em que eles já tinham uma maior experiência cirúrgica com essa técnica. Então, eles acreditam que é por isso que veio esse resultado. E em relação ao ECMO, a mesma coisa. Os pacientes do grupo tardio, olhando só aqui o número, eles também apresentavam uma maior necessidade, mas eles acreditam que isso seja porque eles se familiarizaram melhor com o ECMO nos últimos anos do estudo, né? E na tabela 3, ele vai colocar aquilo que a gente discutiu na análise estatística, então o resultado dos sobreviventes, tanto dos pacientes do grupo que operou precocemente, quanto dos pacientes que operou tardiamente, fazendo aquele match sempre. Então, se a gente olhar o total da amostra, não é o que a gente acabou de ver na outra tabela, né? Então, aqui, ó, o early group, que tinha 275, agora temos uma amostra de 101, e do late 101 pacientes também. Então, para correlacionar, a gente conseguir comparar melhor. Então, se a gente observar, então, as variáveis, então aqui ele está falando em duração da ventilação em dias e tempo de internação em dias, são variáveis numéricas, não variáveis quantitativas, e como aqui ele pode fracionar dizendo assim, o paciente ficou internado 1 dia e meio, 1 dia e algumas horas, ele acabou utilizando a média de desvio padrão, e isso pode ter ocorrido. Então, foi correto também. Então, a duração da ventilação, comparando com os dois grupos, o que aconteceu? O paciente do grupo que operou tardiamente ficou em ventilação mecânica por um período maior, mais 2,2 dias. E em relação ao tempo de internação, o paciente que operou mais tardiamente ficou mais 6,4 dias internado do que o grupo que operou precocemente, e nesse caso houve uma significância estatística com P menor que 0,05.
E aí, na figura 2, ele traz um gráfico de dispersão, né? Então, aqui sim, ele vai fazer a correlação. Então, aqui sim está adequado. Embaixo, ele vai colocar a idade dos pacientes na data da cirurgia em dias. E aqui em cima, ele vai colocar o tempo de que esses pacientes ficaram em ventilação no pós-operatório em dias. Aqui sim, a gente pode tentar fazer uma correlação, né? Então, ele passa essa linha reta aqui. E o que seria esse P que ele coloca aqui em cima? Que P menor que 0,01 não é para a gente dizer, foi significante ou não. Na verdade, a gente vai relacionar com R, né, que é o fator de correlação. Dizer se esse R for diferente de zero, né? Porque um R igual a zero é que não houve correlação. Então, nesse caso, um P menor que 0,05 quer dizer esse R é diferente de zero. Ah, será que houve correlação, então? Então, se a gente olhar aqui, uma correlação ideal seria um R igual a 1. Só que ele não traz para a gente esse dado, ele não traz o valor de R para a gente. Então, só que a gente sabe, se fosse um R igual a 1, que seria o ideal, todos esses pontos estariam em cima dessa linha reta. A gente poderia até correlacionar, por exemplo, um paciente que foi operado com 60 dias de vida fica em torno de 7 dias de ventilação mecânica. Mas se a gente olhar nesse exemplo, não conseguimos dizer isso, né? O que a gente consegue dizer é que o R é diferente de zero, existe uma correlação, e provavelmente essa correlação ela é bem baixa, porque nós vemos vários pontos que estão distantes dessa linha reta, né? Uma correlação talvez até mínima, que seja um R aí até 0,29, 0,3. Então, existe uma correlação, a gente pode correlacionar a idade com a ventilação, porém, nesse caso, foi mínima. Então, os pacientes menores, principalmente aqui, menores de 30 dias de vida, fizeram a cirurgia com menos de 30 dias de vida, ficaram menor período de ventilação mecânica. Eles fizeram essa correlação mínima. E outro detalhe para a gente observar aqui é se essa correlação ela é positiva ou negativa. Então, quanto menor a idade da cirurgia, menor o tempo de necessidade de ventilação mecânica. Então, nesse caso, nós temos uma correlação positiva. Na figura 3 é o mesmo pensamento, né? Então, a gente tem um P menor que 0,01, então o R é diferente de zero, a mesma coisa, então uma correlação mínima, esses pontos tão distantes dessa linha reta, tá? Então, existe uma correlação fraca, né? Podemos dizer assim, entre a idade dos pacientes na data da cirurgia com o período de internação. Então, os pacientes aqui, principalmente menores de 30 dias de vida, tiveram um período de internação menor em número de dias. Lembrando, uma correlação fraca, mínima. O mesmo exemplo, né? Uma correlação positiva. E na tabela 4, ele traz os resultados do grupo tardio, em relação à anatomia desse ventrículo esquerdo no eco pré. Então, ele colocou aqui os pacientes que apresentaram um ventrículo esquerdo em banana shape e os pacientes que apresentavam ao eco pré-operatório um ventrículo esquerdo normal. Então, aqui tivemos 26 pacientes, aqui 79 pacientes. Ele avaliou a variável mortalidade, se esses pacientes tiveram mais mortalidade, se esses pacientes necessitaram mais de ECMO e a duração da ventilação em dia. E nesse caso, todos os P's foram maior que 0,05, ou seja, não houve, né, diferença entre os grupos, a gente anula aqui no caso a hipótese H0, e a gente observando ó, aqui 3,8%, 3,8%, tudo igual, então realmente não houve diferença. Do grupo tardio, então, da amostra de 105 pacientes, 101 foram sobreviventes. Desses, 99 tinham uma função sistólica do VE normal, na alta hospitalar, e 2 apresentavam uma função sistólica do VE alterada. Desses que apresentavam a função sistólica do VE alterada, um paciente foi realizada a cirurgia com 31 dias de vida. Ele apresentou um infarto do miocárdio perioperatório, então ele tinha uma artéria coronária esquerda transmural. Ele necessitou de ECMO para conseguir sair de SEC. Ele teve uma alta hospitalar com 72 dias de pós-operatórios e foi de alta com o último ECMO, demonstrando uma disfunção biventricular global e calcificação. O segundo paciente, ele realizou a cirurgia com 69 dias de vida. Ele ficou 6 dias em ECMO devido à disfunção ventricular esquerda e recebeu alta com 32 dias de pós-operatório. O eco da alta, antes da alta, ele apresentava uma disfunção de ventrículo esquerdo moderada. E aqui ele fala um pouquinho dos pacientes que tinham mais de 2 meses ou 2 meses, que foi um N de 9. Desses 9, 4 tinham mais de 3 meses na data da cirurgia. Os 9 sobreviveram para alta hospitalar. Desses 9, 2 necessitaram de ECMO devido à disfunção de ventrículo esquerdo. O paciente mais velho desse tudo fez a cirurgia com 185 dias de vida.
Foi um paciente que teve um diagnóstico em 3 meses de idade. Na admissão, ele apresentava uma saturação de 40% a 60%. Ao eco, ele tinha uma CIA restritiva e um pequeno canal arterial. Foi realizada uma septostomia por balão e documentado no cateterismo uma pressão sistólica do ventrículo esquerdo de 50 milímetros de mercúrio, e aí foi optado, então, para a correção do switch arterial. A cirurgia ocorreu sem intercorrências, ele foi estubado no 5º pós-operatório e no 10º pós-operatório ele recebeu alta com eco, demonstrando uma boa função do ventrículo esquerdo. Em relação ao segmento desses pacientes, eles referem que muitos pacientes retornaram para a origem de onde eles vieram encaminhados e que eles ficaram cientes somente de um óbito que operou com 21 dias de vida por causas de doença vascular pulmonar. E aí, terminando, então, a parte dos resultados, iniciando a discussão, ele coloca que em 1988, a Sociedade de Cirurgiões de Cardiopatia Congênita, eles falaram, né, que existia um risco aumentado de óbito nos pacientes que realizavam switch arterial acima de 14 dias de vida por uma falha desse ventrículo esquerdo em trabalhar com uma pressão sistêmica após a queda da resistência vascular pulmonar que a gente tinha comentado. Por conta disso, a cirurgia de Senna e Mustard era muito realizada nos pacientes mais velhos. Outra opção que também era realizada, que já tinha sido proposta uma década antes, era o preparo rápido do ventrículo esquerdo e após, então, a correção com switch arterial no período pós-natal. Então, aquele intervalo entre uma e outra no início era de 1 mês e recentemente passou, então, para 1 semana. O que os estudos que ele relata, outros trabalhos em relação a isso? Que o switch arterial ele tem melhores resultados quando comparado ao switch atrial e que comparando o reparo em 2 estágios, com o switch arterial primário, o reparo em 2 estágios apresenta uma maior disfunção sistólica do VE a longo prazo. Ele também leva ao maior número de casos de regurgitação aórtica e maior número de casos de obstrução da via de saída do ventrículo direito. Então, segundo estudos, sempre em comparação, o switch arterial apresentou melhores resultados. E aí, em 1998, como nós já citamos, eles fizeram esse estudo com os 37 pacientes deles, com a TGA e septo interventricular íntegro, submetidos ao switch arterial no período de 3 semanas a 2 meses. Como conversamos, eles não observaram diferença desses pacientes com o grupo controle, que tinha operado antes das 3 semanas de vida, então continuaram com essa estratégia cirúrgica. E aí ele vem com esse trabalho, mostrando que menos de 4% dos pacientes desse grupo tardio evoluíram com disfunção do ventrículo esquerdo, resultando em morte ou necessidade de ECMO. Então, o switch arterial primário ele pode ser uma alternativa ao reparo em 2 estágios e uma alternativa à correção atrial nesses pacientes, mesmo nos primeiros meses de vida, que a mortalidade foi semelhante com o grupo que operou precocemente e que, na maioria dos casos, a função do ventrículo esquerdo retorna ao normal. E a disponibilidade de ECMO, ela oferece mais segurança para essa prática. Ele coloca também a evolução, então, que em 1990, no serviço, né, eles faziam uma operação de Senna em pacientes mais velhos, de 91 a 97, o Senna era realizado para pacientes acima de 2 meses de idade, e em 97, o Senna para mais 4 meses de idade, e aí eles tiveram uma melhor experiência com ECMO e começaram a fazer o switch arterial para pacientes até ou mesmo além de 6 meses de vida, em alguns casos selecionados. Então, eles não excluem pacientes de realizar o switch arterial primário baseado somente nos dados ecocardiográficos, porque eles não encontraram associação entre o índice de massa do VE e outros índices com os resultados do pós-operatório. Na conclusão, eles colocam, então, que o VE na TGA com septo íntegro mantém potencial para conseguir suportar uma circulação sistêmica além desse período neonatal, que a disfunção temporária do ventrículo esquerdo no pós-operatório foi reversível na maioria dos casos, que essa seria uma estratégia atraente para os pacientes que chegam no serviço tardiamente para correção e para aqueles pacientes como os prematuros ou que possuem outras comorbidades que por conta disso acabam realizando a cirurgia tardiamente. E, muito importante, que a necessidade de suporte mecânico como uma estratégia de resgate pode limitar a propagação e a adoção dessa opção cirúrgica, né? Porque a maioria dos serviços não tem acesso a ECMO. E eles finalizam o artigo deixando a recomendação. Então, paciente com TGA com septo íntegro. Claro, a preferência sempre é realizar o switch arterial até 2 semanas de vida, se possível. Se não for possível, eles se sentem aptos para realizar o switch arterial em pacientes mais velhos de 3 meses, cientes da possibilidade de necessitar de suporte com ECMO conforme maior a idade deles, dos pacientes. Avaliação pré-operatória, então a anatomia do ventrículo esquerdo, da parede, da função ao eco, a pressão, o tamanho do canal da CIA,
Eles observaram que assume um risco maior em pacientes acima de 2 meses e que os pacientes com 3 a 6 meses, na experiência deles, foi favorável, mas ainda limitada para desenvolver guidelines, que eram um dos objetivos. E na ausência de evidência que esse ventrículo esquerdo tenha condições de realizar o switch arterial, eles recomendariam, então, a técnica do switch atrial. Em relação à classificação do artigo, então, a característica intrínseca, ele apresenta dados e analisa, então, classificado como quantitativo, analítico. Em relação à característica espacial, ele não faz só questionário, não só observa, então, existem algumas intervenções importantes, como correções cirúrgicas, então, ele é classificado como laboratorial, quase experimental, porque não foi modelizado. Em relação à característica temporal, então, ele vai da causa, que era a idade desses pacientes na correção cirúrgica, buscando o efeito, né? Por exemplo, foi mortalidade, necessidade de ECMO. Então, ele anda no tempo, ele é um estudo prospectivo. Então, na característica temporal, ele é um estudo longitudinal, com direção lógica natural, prospectivo histórico. Ele fez análise desses prontuários de anos anteriores. Em relação à finalidade, ele avaliou o prognóstico. Muito obrigada.